Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforçado, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semeadap, no município de Tartarugalzinho, estado do Amapá, região norte, na República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Os 7 selos do Apocalipse. Lemos em Apocalipse, capítulo 6 e versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. É preciso compreender que os 7 selos do Apocalipse têm uma finalidade fundamental. Aqui no capítulo 6 de Apocalipse, o Cordeiro de Deus recebe o livro selado com 7 selos e inicia os descobrimentos e o desdobramento profético numa sequência rápida de acontecimentos já anunciados anteriormente, que por ele, por meio de seus santos, profetas e apóstolos, ministraram. Cada selo aberto pelo Cordeiro é a revelação de fatos que ocorrerão no final dos tempos, quando o Cordeiro de Deus recebeu o livro selado da mão do que estava assentado no trono. Ele assumiu o controle da história universal. Por isso, é o próprio Cordeiro quem abre cada selo, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro selo, o Cordeiro abre o primeiro selo e aparece um cavalo branco, que na verdade é o anticristo. Se apresentará como o Salvador do mundo através de uma falsa paz e um governo ilusório. Aqui o Cordeiro está revelando como se dará o início do governo do anticristo, cuja cor branca revela uma falsa aparência de paz para galgar popularidade e simpatia do povo. Ele se apresentará bonzinho no começo. Este primeiro selo é descrito no sermão profético de Jesus acerca do final dos tempos nos seguintes termos: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, conforme nós temos escrito em Mateus capítulo 24 e versículo 4 e 5. O segundo selo, o Cordeiro abre o segundo selo e aparece um cavalo vermelho, simbolizando guerra na terra e muito sangue derramado. À medida que o anticristo galga poder sobre as nações, aqui o Cordeiro revela a outra
face do anticristo, seu poder bélico e sua determinação em derramar sangue, caso alguém ouse desafiar o seu governo. A grande espada que este cavaleiro recebe demonstra sua grande aptidão para a guerra. O cavaleiro anterior já havia saído com um arco, outro símbolo da guerra, o que demonstra a ligação profética que existe entre estes cavaleiros do mal. Este segundo selo é descrito no sermão profético de Jesus Cristo acerca do final dos tempos nos seguintes termos: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O cavalo é apresentado na Bíblia como símbolo de batalha, de poderio militar. Quase todas as vezes em que o cavalo é citado na Bíblia, se associa à batalha, à guerra, a poderio militar. Portanto, é preciso considerar esta palavra. O terceiro selo, o cordeiro abre o terceiro selo e aparece um cavalo preto. Fome mundial sem precedentes, resultantes das guerras e suas consequências. Aqui o Cordeiro revela as consequências das guerras trazidas pelo cavaleiro anterior. Quando as nações entram em guerra, não sobra tempo para plantar e produzir alimento. O resultado disso é fome e carestia em abundância da falta de alimentos. A cor preta é símbolo da fome e reflete as grandes consequências sociais oriundas das grandes das guerras provocadas pelo cavaleiro anterior. A balança na mão desse cavaleiro do mal representa o controle econômico e a escassez de produtos de primeira necessidade. A grande voz que apareceu designando o preço do trigo representa o aumento excessivo do preço dos alimentos básicos para o homem, que está provocando uma grande fome em escala mundial. Este terceiro selo é descrito por Jesus em seu sermão profético acerca do final dos tempos nos seguintes termos: e haverá em vários lugares guerras, terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. A escassez de alimento provocada pelas guerras levará a uma grande luta entre reinos e nações por fornecimento de alimentos, principalmente entre as grandes nações populosas e produtoras do mundo. O quarto selo, o Cordeiro abre o quarto selo e aparece um cavalo amarelo. Um quarto da população mundial é eliminado
pela fome, pela peste e pela guerra. Aqui o Cordeiro revela as consequências trazidas pelos cavaleiros anteriores. A guerra, a tirania e a falta de alimentos ceifarão milhões de vidas no planeta. A cor amarela desse cavaleiro no original grego na verdade significa verde claro, ou amarelento e até pálido, simbolizando uma cor doentia e repulsiva, a qual representa a pestilência e a morte. O fato de este quarto cavaleiro ser chamado de morte e inferno nos mostra que a guerra, a fome e as pestilências introduzidas pelos cavaleiros anteriores resultarão em muitas mortes. E o inferno, ou Hades, lugar da habitação dos mortos ímpios, mostra o seu apetite para receber os ímpios que morrerão em tais calamidades introduzidas pelos cavaleiros do mal. Este quarto selo é descrito no sermão profético de Jesus Cristo acerca do final dos tempos, nos seguintes termos: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, porém os salvos já terão sido arrebatados ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Com o Senhor estará a sua igreja. O quinto selo, o Cordeiro abre o quinto selo e revela uma grande perseguição mundial ao cristianismo. Mártires e mais mártires morrendo nesse tempo por não aceitarem o regime do anticristo. Aqui o Cordeiro revela uma perseguição atroz que resultará em muitos martírios daqueles que recusarem ao regime do anticristo. Este quinto selo descrito no sermão profético de Jesus Cristo acerca do final dos tempos, é descrito nos seguintes termos: mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome, e vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todas sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. O sexto selo. O Cordeiro abre o sexto selo e revela grandes sinais astronômicos no sistema solar e na Terra. Catástrofe
físicas nos céus e na terra. Um grande terremoto fará a terra tremer, fumaça e cinza escurecerão o sol. Deus será visto no seu trono de juízo, o que apavorará os ímpios. Aqui o Cordeiro revela uma terrível intervenção divina na terra e no espaço sideral em decorrência da pecaminosidade do homem sobre a terra. Deus é o Cordeiro, e o Cordeiro ainda mantém as rédeas do mundo e intervirão no destino da humanidade. Este sexto selo é descrito no sermão profético de Jesus Cristo acerca do fim do mundo, nos seguintes termos: e haverá sinais no céu, no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. O sétimo selo. O Cordeiro abre o sétimo selo e faz uma pequena pausa antes dos desdobramentos proféticos mais agudos. Há silêncio no céu por quase meia hora e anúncio de toque das 7 trombetas pelos 7 anjos, à medida que a grande tribulação vai se aproximando da sua metade. João assistiu em vivas cores um filme escatológico, cujo enredo é dirigido pelo próprio Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este sétimo selo é descrito no sermão profético de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acerca do fim do mundo nos seguintes termos: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. De forma ou de maneira que, na verdade, este livro selado com 7 selos trata do futuro julgamento do mundo e da herança do povo de Deus em decorrência da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o testador. Daí a expressão um cordeiro como havendo sido morto, como ele ressuscitou vitorioso. Cabe a ele executar pessoalmente o conteúdo do testamento somente. O Cordeiro ressuscitado é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos.